Olá, meus queridos amigos, por aqui o professor Jean Carlos trazendo mais uma lição da série Luz para o Caminho. Estamos hoje aqui na nossa 8ª lição. Estão vivos os que morreram? Que pergunta interessante, não é? Vamos responder isso hoje aqui nessa lição, nesse estudo. Mas antes, se você gosta de estudar a Bíblia, gosta de se aprofundar, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder outros estudos, deixe aqui o seu like, seu comentário, compartilhe esse estudo também para poder abençoar outras pessoas. Esse assunto sobre a morte deixa muitas pessoas assim, né? Ai, meu Deus, que medo da morte. Será o que acontece depois? Será que as pessoas estão vivas? Elas não estão? Ou se estão vivas, para onde que elas vão? Em que lugar? Certa noite, meus queridos amigos, havia um velório na cidade e um grupo de amigos estavam lá. E aí teve um determinado momento que eles estavam pelo lado de fora da igreja, havia ali um silêncio respeitoso. E em meio àquela conversa, uma dessas pessoas comentou: fulano de tal foi embora, nos deixou, mas pelo menos está lá no céu olhando por nós. Meus queridos amigos, essa frase, ela foi dita com boa intenção, foi dita com carinho, mas ela deixou um amigo que estava ali no grupo pensativo. Aquele amigo ficou em silêncio por alguns segundos e, de repente, ele perguntou: mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Amigos espectadores, essa pergunta que foi feita ali naquele velório pode parecer uma pergunta muito simples, mas ela toca em um dos temas mais profundos da vida humana. O que acontece com a pessoa quando ela morre? Ela continua viva? Ela está consciente? Ela sabe o que está acontecendo aqui agora, comigo, aí com você? Ou ela está descansando? Essas dúvidas, elas não surgem por uma curiosidade vazia. Elas nascem da saudade, da dor, da separação e do desejo de compreender o plano de Deus. Afinal, todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós vamos enfrentar a realidade da morte. É ou não é? Agora, a boa notícia que eu tenho para vocês é que Deus não deixou esse assunto confuso. A Bíblia trata da morte com clareza, com equilíbrio e, acima de tudo, trata desse assunto com muita esperança. Meus queridos amigos, a partir de agora, nessa série Luz para o Caminho, tratando desse assunto tão importante, nós vamos deixar de lado as tradições humanas e permitir que a Bíblia mostre para cada um de nós o passo a passo, o que realmente acontece quando alguém morre. E a Bíblia também vai mostrar para cada um de nós, nesse estudo de hoje, qual é a esperança reservada para cada um de nós que confiamos em Cristo. Para começarmos, então, vamos para a primeira pergunta, que é simples, mas ela é fundamental. Quando a pessoa morre, para onde ela vai, hein, professor? Você vai encontrar a resposta em Jó capítulo 30, verso 23 e Jó capítulo 17, verso 13. Aqui, a Bíblia não faz rodeio, ela responde de forma direta: todos vão para o mesmo lugar. Aqui Jó está falando que a morte é como uma casa preparada para todos os seres viventes. E ele também descreve esse lugar, essa casa dos mortos, como Seol, que significa sepultura, um lugar de descanso no pó da terra. Bom, se todos vão para o mesmo lugar, pense comigo, imagine agora comigo, todos vão para o mesmo lugar, todos, tá? Pessoas boas, pessoas ruins, porque a Bíblia aqui diz que todos vão para o mesmo lugar. Ok? Isso é claro. Aqui não está dizendo que os salvos vão para um lugar, que os perdidos vão para outro lugar. Todos vão para o mesmo lugar. Agora, faz sentido, então, a gente ficar imaginando que algumas pessoas estão conscientes lá no céu, enquanto outras pessoas estão sofrendo em outro lugar? A Bíblia, meus queridos amigos, não apresenta essa ideia. Ela apresenta que quando as pessoas morrem, elas vão todas para o mesmo lugar. Para onde? Para o Seol, para a sepultura. Ela mostra que no momento da morte, todos descansam na sepultura, aguardando algo que ainda vai acontecer, que está no futuro. Então é importante a gente compreender isso, porque
tem pessoas que imaginam que quando morre, vai para o céu ou vai para o inferno. Mas a Bíblia está dizendo aqui no livro de Jó, aliás, é o livro mais antigo da Bíblia, que todos vão para o mesmo lugar. Isso é claro. E o que é o ser humano, segundo a Bíblia? Gênesis capítulo 2, verso 7 tem a resposta. E aqui tem um ponto importante, porque para a gente entender a morte, a gente precisa compreender como que a vida surgiu. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, só a partir daí, o homem se tornou uma alma vivente, ou passou a ser uma alma vivente. Agora repare bem, a Bíblia não está dizendo que Deus colocou uma alma dentro do corpo do ser humano, dentro de Adão ou dentro de Eva. Ela diz que o ser humano é uma alma. Aqui o é do verbo ser. Está dizendo que o ser humano é uma alma e não que ele tem uma alma. Olha, é diferente quando eu digo eu tenho uma caneta, que está aqui nas minhas mãos, ó. Eu tenho uma caneta. Ou seja, eu tenho, mas ela não é minha. Ela pode sair das minhas mãos. Agora, quando eu digo assim, eu sou uma caneta. Entendeu? Se eu disser assim, você é uma caneta, quer dizer que eu posso pegar você e escrever. Agora, se eu disser você tem uma caneta, é diferente. Então, muitas pessoas imaginam que nós temos uma alma, como a gente tem uma caneta. Mas o que a Bíblia está dizendo é que nós somos uma alma. É como se eu dissesse, você é uma caneta. Então, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Está aqui, ó, Gênesis capítulo 2, verso 7. Em algumas traduções dizem que o homem passou a ser alma vivente, em outras diz que ele foi feito alma vivente. É como se eu dissesse, você foi feito uma caneta, ou seja, você é uma caneta. Não é? Então, ou você passou a ser uma caneta, quer dizer que você é uma caneta, o resultado é o mesmo. Então, isso é claro no texto, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. De forma simples, nós podemos entender assim, nós somos feitos por Deus do pó da terra, mais o fôlego de vida que soprou em nossas narinas, que resultou numa alma vivente, ok? Explique melhor, professor, explique melhor. Então tá bom, vou explicar para você. Imagine agora uma lâmpada. A lâmpada é o corpo, ok? Nós temos o fio e a eletricidade que passa pelo fio que você não vê. Então vamos imaginar assim, tá? A eletricidade que não vê é o vento, o ar, que também a gente não vê. Ou alguém aí vê o vento? Não, ninguém vê o vento, certo? A gente pode sentir o vento, a gente não vê o vento. E aí a lâmpada é como se fosse o nosso corpo. Então vamos lá, quando você liga o botão, liguei o botão, pronto, liguei o botão, a eletricidade que a gente não vê passa pelo fio, chega na lâmpada que é o corpo, e o que surge? Surge o quê? Surgiu o quê? A luz, isso mesmo, exatamente. É a mesma coisa. Então vamos imaginar, soprou, saiu o sopro da boca de Deus e chegou até o corpo. E o que surge, professor, quando encontra a eletricidade de Deus, o ar, o sopro que chega nesse corpo que somos nós? O que surge? Na lâmpada surgiu a luz. E em nós o que surge? Surge a alma. A alma, a palavra alma ou vida, é o resultado do encontro do fôlego de Deus com o nosso corpo, assim como a eletricidade também. Quando encontra com a lâmpada, surge a luz. A luz é um resultado desse encontro da eletricidade com a lâmpada. Então, o encontro do sopro milagroso de Deus, inexplicável, que tocou o nariz de Adão, fez surgir vida, alma, que é a mesma coisa. Alma significa vida, certo? Então, nós somos uma vida, ok? Nós somos uma vida que Deus nos fez assim. Agora, o que acontece com o corpo quando a pessoa morre? Aí a pessoa morre, o que acontece com o corpo? Gênesis capítulo 3, verso 19 diz, e também Eclesiastes capítulo 12, verso 7, na primeira parte diz, a Bíblia é muito clara, o corpo volta ao pó. Isso não é uma punição imediata que Deus está querendo fazer conosco, e nem é um castigo consciente, é uma consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, por isso que todas as pessoas morrem. Está lá no livro de Romanos, no capítulo 5, verso 12. Então, o nosso corpo humano, depois que Adão e Eva eles pecaram, ele se tornou mortal, frágil e limitado.
Então, meus queridos amigos, a sepultura, segundo a Bíblia, ela não é um lugar de sofrimento consciente, mas é um lugar de descanso enquanto Deus prepara algo muito maior e muito melhor para cada uma das pessoas que morreram em Cristo Jesus, ou que vão morrer, a não ser que Jesus volte hoje e aí você seja transformado, não experimente a morte. E o fôlego de vida, que é chamado de espírito, vai para onde quando a pessoa morre? O corpo vai para a sepultura, já aprendemos aqui, não é verdade? Daí a palavra espírito é ruach, lá no hebraico, e no grego é pneuma. Daí a palavra pneu, né? Pneu porque tem ar, pulmão tem ar, tudo é derivado dessa palavra, ok? Então vamos lá, esse pneuma, esse ruach, esse espírito, o fôlego de vida, quando a pessoa morre, vai para onde? Eclesiastes capítulo 12, verso 7 responde, e Jó capítulo 27, verso 3. Meus amigos, as escrituras afirmam para nós que o espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus porque foi ele quem deu. Não foi? Não foi ele que deu? Foi ele que soprou, então volta para ele. Agora é muito importante nós observarmos aqui que o texto bíblico de Eclesiastes capítulo 12, verso 7, não está fazendo distinção entre salvos e perdidos nesse ponto. Ele considera todo mundo igual. Ele não está dizendo aqui que apenas o espírito das pessoas justas voltam para Deus e que o espírito dos ímpios vai para um outro lugar. Não é isso que está dizendo aqui. Então, o que retorna para Deus é o fôlego de vida de todos os seres viventes, sem exceção, porque o fôlego que está no nariz daquela pessoa que não ama a Deus, que não gosta de Deus, é de Deus. E daquela pessoa que ama a Deus também é dele também. Então tudo é de Deus. E aí o que o Eclesiastes está falando é que o espírito, que é a palavra fôlego, volta para Deus, tanto do bandido não arrependido, claro, porque se ele for arrependido, ele não é bandido, ele é um ex-bandido, certo? Volta da pessoa justa também, de qualquer um, volta para Deus. Então o espírito volta para Deus de todo mundo. Já Carlos, eu pensava que se a pessoa fosse boa, o espírito dela iria para Deus, e se a pessoa fosse muito má, muito ruim, não grata a Deus, o espírito dela então iria para o sofrimento, para o tormento. Não, aqui está dizendo que o espírito de qualquer pessoa, de todos os seres humanos, sejam eles perdidos ou salvos, de acordo com a vontade de cada um, volta para Deus. Por que de acordo com a vontade de cada um, professor? Por que você está falando assim? Porque é uma decisão nossa, né? Meus queridos amigos, isso confirma que aqui em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, quando fala aqui do Espírito, isso não é uma entidade consciente, uma pessoa ou uma alma separada do corpo. Trata-se apenas da força vital, o sopro de Deus, que pertence exclusivamente a Deus e dele procede. Se saiu da boca dele, então retorna para Deus. No sentido de que tudo que tem aqui no planeta saiu de Deus. Não é? O ar que nós temos aqui, hoje nosso planeta, veio de Deus. Então, quando a pessoa morre, esse ar não fica mais dentro das células, dentro do corpo da pessoa. Sai para fora e vai para a natureza, volta para Deus. Tudo aqui é de Deus. A Bíblia está ensinando para cada um de nós que a vida não é propriedade do ser humano. Ela é concedida por Deus e quando cessam as funções do corpo, retorna àquele que a criou. É isso que a Bíblia está ensinando para nós. Tudo é de Deus, a vida é de Deus. Vida daquele que não se arrepende, daquele que se arrepende. Tudo volta para ele porque tudo é dele. Ficou claro? Por isso, esse espírito que Eclesiastes 12, verso 7 está falando, não pensa, não sente, não se lembra, não sofre. E também, é claro, ele não se alegra. Ele simplesmente deixa de atuar no corpo da pessoa que morre. Quando o corpo deixa de funcionar, o fôlego volta para Deus, que é a sua fonte. E eu poderia dar um exemplo também assim, né? Se você aperta um botão aqui e desliga a luz. Por que a luz se apaga? Porque deixa de chegar energia na lâmpada. Então, acaba a luz, né? Ou, se de repente alguém for lá e quebrar a lâmpada. Quebrou a lâmpada, você tem energia, mas não funciona porque não tem o corpo. Então, a luz também não aparece, certo? Então, se o seu corpo não funciona mais, você perde a vida. Ou se alguém for lá e tampar o seu nariz também, ou você se sufocar, você perde a vida também. A vida deixa de existir.
Então, esse entendimento, ele elimina a ideia de que os salvos vão imediatamente para o céu, porque nós vamos para o céu, mas não é agora, é no dia da ressurreição, e já falamos sobre isso aqui, em lições que nós já apresentamos aqui no canal, e que os perdidos vão imediatamente para um lugar de sofrimento. Essas ideias são eliminadas, porque a Bíblia ela não ensina isso. O que ela ensina é que o espírito ou ar volta para Deus e essa pessoa continua lá na sepultura descansando, aguardando a sua ressurreição. E nós já aprendemos que haverá duas classes de ressurreições, mas que todos vão ressuscitar. Se lembram, né? João capítulo 5, verso 28 e 29, fala que todos serão ressuscitados. As pessoas boas contra as pessoas más. Cada um no seu tempo, é claro, nós já estudamos isso. Quem perdeu essa lição, volta lá na lição onde fala sobre a ressurreição dos mortos. E a pessoa depois que morre, Jean Carlos, ela continua pensando, ela sabe do que está acontecendo, ela vê as pessoas que estão ali no velório, vê o pessoal que está chorando, vê que os seus filhos estão sofrendo. Salmo 146, versos 3 e 4 responde. A Bíblia responde aqui sem rodeio. Não sabe. O salmista está dizendo aqui que no dia da morte os seus pensamentos perecem. E a palavra perecer é deixa de existir. É isso que está dizendo. Então eu pergunto para você, se os pensamentos acabam na hora da morte, conforme disse aqui o salmista, como que alguém morto poderia estar pensando, lembrando, observando ou até mesmo sofrendo? A resposta bíblica é clara. A pessoa está descansando. Porque imagine comigo, você morreu, certo? Mas aí você vê seus filhos que estão chorando, você vê de lá que alguém pode estar querendo fazer mal para o seu filho. Você não estaria descansando, seria um sofrimento. Você vê a sua família chorando de saudade, ou de repente os filhos não estão mais obedecendo aqueles conselhos maravilhosos que você dava para eles. Você não iria descansar, isso seria um sofrimento. É por isso que quando a pessoa morre, o pensamento, ele cessa, acaba. E aí tem uma outra pergunta que confirma isso aqui. Será que os mortos sabem do que está acontecendo na terra? Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Leia e você vai encontrar a resposta. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Aqui está dizendo, a Bíblia está dizendo que os mortos não sabem de coisa nenhuma. É nada, é 0,00. Não sabe o que está acontecendo no meio político, no meio religioso, na sua casa. Não, morreu, dividiu os bens, jogou fora, acabou com tudo. Não sabe de nada. Bom, isso até, meus queridos amigos, nos traz um consolo. Porque isso mostra que Deus, em sua misericórdia, Ele permite que os mortos eles descansem completamente, totalmente, sem consciência, até o dia da ressurreição. Então isso é prova do amor de Deus, porque que Deus amoroso seria esse se permitisse que depois de morto a gente continuasse vendo tudo que está acontecendo, de todas essas coisas ruins que acontecem nas nossas famílias e no mundo, não é? A gente ficaria sem descanso, a morte não seria um descanso. Existe atividade, conhecimento ou sabedoria na sepultura? Ou, depois que a pessoa morre, Eclesiastes capítulo 9, verso 10 diz, não há planos, não há obras, não há aprendizado. Depois que a pessoa morre, acabou. A Bíblia está dizendo que não tem conhecimento, não tem sabedoria. Se não tem conhecimento, porque não aprende nada, e a sabedoria é usar o que a gente conhece, isso não vai existir. É como um sono profundo, sem sonhos, sem noção do tempo. E os mortos? A pessoa morreu. E aí, eles podem louvar a Deus? Bom, se eles estão com Deus, foi para o paraíso, está lá com Deus, se foi para o céu, bom, não é possível que ficariam calados, né? E aí, será qual é a resposta? Salmo 115, verso 17. E Salmos, capítulo 6, verso 5 também. Salmos, capítulo 6, verso 5. E qual é a resposta, professor? A Bíblia afirma que não. Olha aqui, se eles estivessem com Deus, eles louvariam a Deus. Impossível alguém estar perto de Deus e não louvá-lo. Eles não louvam a Deus, porque eles não têm consciência, eles não têm pensamento.
Como que pode alguém louvar alguém se a pessoa não tem conhecimento, não tem pensamento? O salmista diz que cessou tudo, acabou. E eu digo para vocês que se os mortos estivessem vivos, conscientes lá no céu, certamente eles estariam louvando o Senhor. Mas a palavra de Deus diz que quem louva a Deus são os vivos. Os vivos louvam a Deus. Agora, como Jesus descreveu a morte? João capítulo 11, você pode ler do verso 11 até o verso 14. Jesus aqui está chamando a morte de sono. Quem dorme não percebe o tempo passar. Quem dorme acorda quando alguém chama. É ou não é? Está dormindo, você vai chamar, ele acorda. Foi exatamente isso que Jesus fez com Lázaro. Ele estava dormindo, ele estava morto. Jesus chamou e ele o quê? Acordou. Porque Jesus pode fazer isso. Você está me entendendo? Então o que é a morte? É o sono. Jesus falou da morte como um sono para você poder entender. Porque quando você está dormindo, você sabe o que é. Você nunca morreu. Mas ele disse, olha, a morte é como um sono. Daniel 12 também falou isso, Daniel 12, verso 2. Por que é um sono? Porque quando a gente está dormindo, a gente não tem noção se já passou 1 hora, já passou 2 horas. A gente não tem noção se tem um bandido entrando dentro de casa, só se fizer barulho. Mas a gente não tem noção de nada que está acontecendo. Porque ali é como se você estivesse morto. Os seus pensamentos cessam. Agora, quem está dormindo, ele não pensa. Ele não imagina, ele não está lembrando do sofrimento dos filhos, de nada, ele está descansando. Então, ele falou que a morte é um sono para você compreender que quando a pessoa dorme, ela está descansando. Olha que interessante que nessa passagem de Lázaro, né? Ele falou, Lázaro, sai para fora. Se Lázaro estivesse no céu ou no paraíso, ele diria o seguinte, Lázaro, desce, vem aqui para baixo. Ou como muitos pensam, né? Que o inferno é lá para algum lugar, um buraco muito distante, ele falaria assim, ô Lázaro, vem, sobe, vem para cá. Mas olha o que ele está falando, ele está diante de um buraco escavado numa rocha, ele fala assim, Lázaro, sai para fora. Ele está falando com Lázaro dentro da sepultura, é lá onde ele está, é lá para onde vão os mortos. Porque se Lázaro tivesse ido para o céu, já estava morto, já há alguns dias ele diria, Lázaro, vem, pode descer, entra no corpo. E não foi isso que aconteceu. Lázaro vem para fora, indicando que Lázaro estava ali dentro da sepultura, morto e inconsciente. Meus queridos amigos, se não existisse ressurreição, se Cristo não tivesse ressuscitado, o que aconteceria com todas as pessoas que estão mortas? Não é uma pergunta interessante? Olha, essa pergunta, ela é muito importante, você vai descobrir o porquê a partir de agora. 1 Coríntios, capítulo 15, você pode ler do verso 16 até o verso 18. É muito interessante isso aqui. Vamos lá. Paulo é direto. Sem ressurreição, todos estariam perdidos. Sem ressurreição, todos estariam perdidos. Inclusive, aquelas pessoas que morreram em Cristo. E aqui é importante. Porque presta atenção. Releia esse texto de novo. Aqui está dizendo que se Cristo não tivesse ressuscitado, então ninguém iria ressuscitar, porque as pessoas vão ressuscitar por causa da ressurreição de Cristo. Mas se Cristo não ressuscitou, se não vai ter ressurreição dos mortos, ok? Todas as pessoas que morreram, inclusive aqueles que morreram em Cristo, estão perdidos. Perdidos. Professor, o que isso tem a ver? Tudo a ver. Porque imagina que se as pessoas ao morrer fossem para o céu, ou elas fossem para o paraíso, estivessem com Deus, elas estariam bem, não é verdade? Estariam bem. Estariam bem. O outro grupo teria ido lá para um lugar de fogo, de tormento, estaria muito mal. Mas o que o texto está dizendo aqui, que se Cristo não ressuscitou, e então, por causa disso, não vai ter ressurreição de ninguém, então ele está dizendo que os mortos em Cristo estariam o quê? Perdidos. Mas como que estariam perdidos se eles estão no céu? Isso indica que ninguém, quando morre, vai para o céu ou para o paraíso. Porque se fosse, Paulo não iria dizer isso aqui, ele ia dizer o seguinte, olha, tudo bem, se não vai ter ressurreição dos mortos, fiquem tranquilos, porque aqueles que vão morrendo, eles vão para o céu, vão para o paraíso, está tudo certo. Não vai ter ressurreição, mas então está tudo certo. Mas ele diz aqui que estarão
perdidos. Por que perdido, professor? Porque nunca mais se levanta. Nunca mais vai levantar da sepultura, nunca mais vai ter conhecimento de nada. Não volta mais essa vida. Está perdido, acabou. Você está percebendo? Então, vou repetir. Se as pessoas morressem e elas fossem para o céu ou para o paraíso e estivessem com Deus, Paulo não iria dizer isso aqui. Que os que morreram em Cristo, se Cristo não ressuscitou, então não vai ter ressurreição, essas pessoas estariam perdidas. Mas perdidas por quê? Elas não estão no céu? Lá no paraíso? Como? Então é a prova, meus queridos amigos, que não tem ninguém no paraíso nem no céu. As pessoas estão na sepultura aguardando a volta de Cristo. Agora, se a ressurreição não for acontecer, bom, então todos permanecem na sepultura para sempre e acabou tudo. É isso que Paulo está falando. A nossa esperança não está em ir para o céu assim que nós morremos. Não é isso que a Bíblia ensina, mas em ressuscitar quando Jesus voltar. Presta atenção, porque a Bíblia fala de ressurreição para lá e para cá. Porque a ressurreição é que é a vitória dos salvos, é a vitória dos santos, é a ressurreição, não é a morte e ir para o céu. Porque se fosse assim, então tudo bem, não precisa nem de ressurreição, né? Já estamos lá no céu, para que vai ressuscitar? O pobre coitado Lázaro, ele fica muito triste com Jesus. Poxa, Jesus, estou aqui no céu, feliz, pulando o rio da água da vida, estou aqui no paraíso, conversando com Abraão, e o Senhor me chama para a terra de volta? Que é isso, Jesus? É assim, você não é meu amigo, hein? Estou aqui curtindo as delícias do céu, o Senhor me chama para ressuscitar, para voltar para a terra, para sofrer de novo, para depois morrer de novo? Que é isso, hein? Que amigo o Senhor é, hein? Não, isso não aconteceu porque Lázaro, ele estava descansando, ele estava na sepultura. Lázaro, ele enfrentou 2 mortes, certo? 2 mortes. Ele morreu, ressuscitou e depois ele morreu de novo. Mas se ele não tivesse sido ressuscitado, não teria passado pela segunda morte. Ele não teria passado, não é? Estaria até hoje na primeira morte, aguardando Jesus voltar. E caso Jesus não voltasse, ou não houvesse ressurreição, assim ele estaria perdido para sempre. Agora, quando acontecerá a ressurreição daquelas pessoas que morreram em Cristo? Quando? 1 Coríntios capítulo 15, versos 22 e 23, a Bíblia responde claramente: os mortos em Cristo serão ressuscitados na volta de Jesus. Na volta de Jesus. Cristo ressuscitou primeiro, e depois ressuscitarão todas aquelas pessoas que pertencem a Ele. Quantas pessoas ressuscitarão? João capítulo 5, verso 28 e 29 tem a resposta. Todos ressuscitarão. Não vai ficar ninguém lá na sepultura. Todos serão ressuscitados. É aqui que está dizendo. Haverá a ressurreição da vida e haverá também uma ressurreição para a condenação, todas no seu devido tempo. Todas no tempo determinado por Deus. E o que acontecerá com os justos mortos quando Jesus voltar? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não serão os ímpios. Primeiro são os que morreram em Cristo. Eles ressuscitam primeiro. Mostrando aqui que ninguém ficará esquecido. E como será essa transformação? Porque nosso corpo é um corpo que se corrói, que se destrói. É verdade? E como será então essa transformação? 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 ao 54 diz: ah, meus queridos amigos, num abrir e fechar de olhos, o mortal vai se revestir da imortalidade, ou seja, não morre nunca mais. A morte será derrotada, porque a imortalidade acaba com a morte, ela é derrotada. Agora, como será o corpo dos salvos, tanto aqueles que ressuscitaram, quanto aqueles que serão transformados, os vivos, na volta de Cristo, que não vão passar pela morte, que serão transformados? Como que será o corpo dessa turma que vai subir para o céu e eu quero estar lá também, amém? E você também quer? Opa! Como será o nosso corpo? Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Será semelhante ao corpo glorificado de Jesus. Sem dor, sem limitações, um corpo perfeito. E o que nós precisamos para ter a vida eterna? Hein? Porque só tem a vida eterna quem tem Jesus. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Ah, não tem. Não vai ficar vivo para sempre em algum lugar pulando, penando. Não. Vida eterna só para aquelas pessoas que estão em Cristo.
1 João capítulo 5, verso 12, diz o seguinte: quem tem o Filho tem a vida. A imortalidade é um presente concedida somente por meio de Jesus Cristo. Então, na lição de hoje, nós chegamos à seguinte conclusão. Depois de nós estudarmos aqui passo a passo o que a Bíblia fala sobre a morte, Deus nos conduz a uma verdade que amarra todo esse tema: a esperança da ressurreição. Por isso, meus queridos amigos, esse estudo de hoje finaliza com as palavras do apóstolo Paulo aqui em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16, que não está apontando aqui para a morte, mas para a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse texto nós aprendemos que o Senhor vai descer do céu, que sua voz vai chamar aquelas pessoas que dormem, ou seja, as pessoas que estão mortas, e que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui está o centro da esperança cristã. A morte não é o fim, ela é um sono. A ressurreição é a esperança e Jesus é a vida. Enquanto nós aguardamos esse dia, nós somos chamados a viver com fé, com confiança e com esperança, certos de que para Deus nenhuma daquelas pessoas que dormem estão perdidas ou esquecidas. A Bíblia nunca apontou a morte como uma esperança no sentido de que a pessoa morre e já vai para o céu. Ela aponta para a ressurreição dos mortos. E eu quero convidar você agora a fazer uma oração comigo. Vamos orar juntos. Amém? Senhor Deus, agradecemos porque a Tua palavra nos traz luz, consolo, nos traz esperança. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo diante da dor, da morte, e a viver a cada dia firmados na certeza da ressurreição dos mortos pelo poder de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa lição fez sentido na sua vida, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber mais estudos, deixe o seu comentário, seu like, compartilhe. E aguardo você no nosso próximo estudo. Até lá!